semente de uma flor e brotar na gente pra cuidar com muito carinho assim, com paixão e com amizade, com paixão e cumplicidade, coração fértil como um jardim. O amor, esse desafio, quando for o tempo de frio e você chega até pensar no fim, é só crer e ter esperança, depender como uma criança de quem fez tudo desse jeito assim. Essa flor, um fracasso certo para quem der uma desperto e querer, sem trabalho só prazer, se envolver e covarde ausente não investir, que ego impaciente, infeliz, assim a flor não vai viver. Desafio, quando for o tempo de frio e você chega até pensar no fim, é só crer e ter esperança, depender como uma criança de quem fez tudo desse jeito assim. Espera o sol trazendo a primavera pra mostrar que isso tudo era pra entender. Ela só é forte assim. Quando nós falamos em evangelismo criativo, ou seja, o uso da criatividade, nós não estamos dizendo que vamos deixar a Bíblia de lado e começarmos a inventar coisas da nossa própria mente. Toda a criatividade, ela vem de Deus. Deus é quem nos fez assim, Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Ele nos fez com a capacidade de pensar, de criar, de fazer coisas novas. Eu costumo dizer nas aulas, quando nós abordamos teologia, Deus o Pai, e abordo esse tema, eu costumo dizer que Deus é o maior dos artistas e que toda a criação é uma obra de arte de Deus, por meio da qual Ele expressa quem Ele é. Um Deus belo, um Deus que tem bom gosto, um Deus amoroso, um Deus santo e todas aquelas lindas qualidades que nós sabemos. Então, primeiramente, nós precisamos entender que nós somos criaturas, somos a obra de arte de um Deus criativo. Quando nós vamos pensar em evangelismo criativo, nós temos que pensar primeiramente em Deus. E em Deus que se revela através da Bíblia Sagrada, da sua palavra. Deus, Ele é tão direto e tão objetivo na maneira de falar conosco que Ele colocou a sua vontade, a sua orientação para a nossa vida por escrito.
Cada página dessa é inspirada por Deus, é palavra do Espírito Santo. Então, nós queremos também que Deus é um Deus pessoal, que se relaciona conosco, que nos move nessa direção, que nos move naquela direção, que nos dá ideias, que nos usa. Um Deus tão grandioso. Sim, Deus, Ele é um Deus pessoal. Mas Deus, Ele tem esse relacionamento pessoal conosco através da Bíblia. E é por isso que nós precisamos estar com a Bíblia nas mãos e precisamos entender o que ela nos fala a respeito de evangelização, da proclamação do Evangelho e de como nós devemos fazer isso. Abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 19 a 23. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 19 a 23, nós temos o próprio Deus nos dando uma aula sobre evangelismo criativo. E aqui Deus usa aquele que é apontado por muitos como o maior dos evangelistas, que foi o apóstolo Paulo, usado por Deus para plantar igrejas e para levar o evangelho de Jesus para os gentios, para pessoas de diferentes nações, de diferentes culturas. Paulo foi aquela pessoa preparada por Deus e que, através, lógico, da ação do Espírito, mas também usando a mente, porque esse é um ponto importante. Às vezes nós espiritualizamos demais e pensamos que Deus se move apenas no nosso coração. Não, mas a nossa mente, a nossa capacidade de pensar foi dada por Deus. E quando nós exercitamos essa capacidade de pensar, de refletir, nós estamos mostrando, nós estamos evidenciando a imagem e semelhança de Deus. Você mostra que você realmente é criatura de Deus quando você usa a cabeça. E Paulo foi essa pessoa abençoada por Deus de uma forma especial e teve a capacidade de entender as diferentes culturas. Cada cultura é diferente da outra. Brasil é diferente de Angola, Angola é diferente dos Estados Unidos, é diferente do Japão, é diferente da China, é diferente dos índios que vivem lá na floresta amazônica. São culturas. E Paulo, ele foi capaz de entender a diferença entre cultura e evangelho. E ele sabia comunicar o evangelho e não os seus próprios costumes, mas ele sabia comunicar o Evangelho para cada cultura diferente. Vamos ver o que Paulo nos escreve e Deus nos fala através dele aqui em 1 Coríntios 9, 19 a 23. Porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Veja só o que Deus nos fala a respeito da atitude que você e que eu devemos assumir diante do mundo no qual nós estamos vivendo hoje. Primeiramente, nós estamos neste mundo, nós estamos ainda vivendo essa
essa parte da história, se você está com seus pés aqui na terra ainda, se você está vivo, se você está assistindo esse vídeo, é porque Deus tem um propósito na sua vida. E o propósito não é ficar rico, o propósito não... Hoje a gente escuta muita gente vendendo esse falso evangelho, dizendo que não, o evangelho é ficar rico e eu vou ter tudo, e eu vou ter isso, e eu... O evangelho nos chama para sermos escravos. Escravos de todos. É isso que a Bíblia diz aqui. Porque embora seja livre de todos, porque se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, essa pessoa realmente é livre. É livre. Nós conhecemos verdadeira liberdade em Jesus. Mas nós somos livres por Jesus para que Jesus vivesse através de nós. Mas como que é essa história de Jesus viver através de nós? É Jesus viver literalmente dentro de nós, em nós. E nós vivemos por intermédio de Jesus, revestidos por Jesus. É por isso que a igreja, ela é conhecida como o corpo vivo de Cristo. Isso não é poesia, isso é verdade, isso é um fato. Se você tem Jesus na sua vida, você é parte integrante do seu corpo. E qual exemplo Jesus nos deu? Você lembra daquele dia, quando lá estavam os discípulos, Jesus Cristo pegou uma toalha, se vestiu com ela, pegou uma bacia de água e foi lavar os pés dos discípulos. Imagina aqueles pés andando de sandália, naquelas estradas poeirentas, aquele pé grosso, sujo. Aquilo era naquela época, seria o escravo menor que faria aquele tipo de coisa. Mas Jesus foi e lavou os pés e falou, olha, eu estou fazendo isso para dar exemplo. E Paulo seguiu esse exemplo. O que é lavar os pés dos outros? Lavar os pés da nossa geração, lavar os pés da humanidade que nos rodeia, significa deixar de viver como se nós fôssemos o centro do mundo. Esse é o problema de muitos que se dizem cristãos e das pessoas de uma forma geral. Todos acham que são o centro do universo. Tudo tem que girar em torno dela, só pensam nela e não se dão conta que nós vivemos num mundo onde a metade da população enfrenta problemas sérios com a pobreza. E Paulo, ele diz aqui, embora eu seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. É Deus que faz a obra. É Deus que toca o coração, é Deus que conduz ao arrependimento, é Deus que coloca a fé e é Deus que nos pega, mesmo na nossa rebeldia. Quantas vezes fazemos igual o Jonas? Deus nos manda para um lado, nós queremos ir para o outro e é Deus que nos pega e nos leva para fazer a obra de Cristo, alcançar o perdido. Paulo diz, olha, eu me fiz de tudo para com todos para ganhar o maior número possível de pessoas. A vida passa rápido. A vida passa rápido. Você que está assistindo esse vídeo, quando eu falo a vida passa rápido, na sua mente deve vir a lembrança de tantos amigos, conhecidos, pessoas que você sabe, que de repente, de um dia para o outro, seja de uma forma ou de outra, foram recolhidos por Deus. E quantos que chegaram ao final da vida sem estarem preparados? Evangelismo criativo. É isso que Paulo está falando. Paulo está falando, olha, para com aqueles que vivem debaixo da lei, ou seja, para com os judeus, eu me fiz, eu agi como se eu fosse judeu. Em outras palavras, aquelas coisas que não contradiziam a Bíblia, eu me submeti a elas para não criar nenhuma barreira, para conseguir estabelecer comunicação, para ganhar o maior número. Aí ele diz também, e para com os que estão sem lei,
se referindo, no caso, aos não-judeus, aos gentios, aos gregos, aos romanos e todas as nações. Ele diz, para com esses, eu fiz de conta que eu também fosse uma pessoa vivendo sem lei. Embora eu não esteja sem lei, eu estou debaixo da lei de Cristo. O que Paulo está dando aqui é um princípio maravilhoso. É que nós devemos entender o que é realmente a lei de Cristo, a Bíblia e aquilo que são costumes. Eu me lembro quando eu era criança, na igreja onde eu frequentava, por uma época era proibido tocar violão, tocar guitarra, bateria nem se fala. Porque as pessoas lá naquela região e naquele momento consideravam isso algo pecaminoso, algo contra Deus. Música, é só música. O que importa é o que a música está falando, o que importa é por que ela está sendo tocada, o que importa é o que o coração da pessoa está tentando fazer com aquela música, o que importa é que o nome de Deus seja glorificado. Houve uma época também, eu me lembro, em que se usava muito o que nós chamávamos de calça boca de sino. Isso é antigo, anos 70. O que é a calça boca de sino? É a calça que na parte de baixo ela era bem largona. Então os jovens andavam. E por muito tempo, em algumas igrejas, era pecado usar aquela calça. Não, você tem que usar uma calça que a boca dela seja bem estreita. Deus está preocupado se a sua calça tem um modelo, tem uma cor, tem isso, tem aquilo. Deus está interessado no seu coração. É no seu coração. Deus está interessado se você está tocando um ritmo de música ou outro ritmo de música. Não! A beleza de Deus é manifesta em todas as culturas. E é isso que Paulo diz quando ele diz, olha, eu estou debaixo da lei de Cristo. Cultura é cultura. É claro, se em uma cultura existe algo que é contra a palavra de Deus, eu não vou praticar esses atos. Se de repente se torna normal comportamentos, e hoje isso é muito comum na área sexual, se comportamentos contrários à Bíblia são proclamados e ensinados na televisão e nos meios de comunicação como sendo algo normal, para mim não é normal. Para mim o que importa é a Bíblia. Eu não vou falar, não, isso é só uma questão de cultura. Não, tem lá a Bíblia, tem um texto que fala claramente contra isso. Certo? Mas Paulo, usado pelo Espírito Santo de Deus aqui, ele nos dá essa lição. Ele diz, olha, eu me fiz de tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Eu me faço de forte com os fortes, eu me faço de fraco com os fracos, eu me faço de criança com as crianças, eu me faço de adolescente com os adolescentes, eu me faço de ancião com os anciãos, eu me faço de tudo para com todos, para comunicar. E aí está o desafio do evangelismo criativo. Nós vamos sim, nas aulas que se seguem, vamos definir bem o que é a mensagem do Evangelho, o que você tem que pregar, o que você tem que falar, quais são aqueles elementos essenciais, aquelas partes que são essenciais para se comunicar o Evangelho. Nós vamos estar verificando tudo isso. Porém, nós precisamos agora compreender isso. Nós estamos diante de um grande desafio e nós precisamos ser criativos. Nós estamos enfrentando um grande momento, mas um momento de crise. A crise não está simplesmente nas pessoas e falar que não, essa geração é uma geração que não quer saber de Deus. Eu entendo que a crise muitas vezes está em nós, que não estamos prestando atenção no que a Bíblia nos ensina. E a minha oração
deve ser a sua oração também, é pedir que Deus derrame sobre nós a mesma unção, a mesma bênção que Ele derramou sobre Paulo e nos dê essa capacidade de sermos criativos, nos dê essa capacidade de nos fazer de tudo para com todos, de saber entender a diferença entre os meus costumes e o ensino bíblico para pregar o Evangelho. Jesus Cristo está às portas. Eu creio que Jesus está para voltar em breve e nós temos que aproveitar esse tempo que Ele nos deu para alcançarmos a nossa geração. O céu vai estar cheio, a população do paraíso já é imensa, mas precisa se tornar maior. E nós estamos aqui com essa missão de proclamar o Evangelho, mas fazer isto com criatividade. Olá, meu nome é Hudson Zanoni e hoje eu vim aqui para compartilhar um pouquinho com você sobre evangelismo criativo, como falar da palavra de Deus de uma forma criativa. Mas eu quero começar com uma pergunta e quero que você seja bem sincero. Você se acha criativo? Hein? Vamos, gente, pode responder. Mais ou menos criativo? Ou você não se acha nada criativo? Bom, para aqueles que não se acham nada criativos, eu tenho uma boa resposta para você, viu? Uma boa novidade. Você é criativo. Todos nós temos esse potencial de criatividade. Você só precisa explorar. Mas o que é criatividade? É simples. Criatividade é fazer uma coisa diferente que ninguém nunca fez, utilizando artifícios, ferramentas que já existem. Vamos pensar nisso de novo? Fazer uma coisa diferente, utilizando coisas, artifícios, ferramentas que já existem. A única pessoa que conseguiu fazer uma coisa diferente, utilizando coisas que não existiam, esse é o nosso Deus. Por isso, Deus é mais do que criativo, Ele é o Criador. E nós não temos essa capacidade de criar. Ele sim, no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra sem forma e vazia, e Ele fez tudo isso que você conhece aí fora. Por isso nós não podemos criar, mas nós podemos ser criativos. Inclusive você que não se acha criativo. A minha esposa é psicóloga e ela num estudo que ela fez, ela chegou a uma conclusão que nós precisamos de duas coisas para sermos criativos. A primeira delas, você precisa se sentir bem para poder ser criativo. E só você sabe o que você precisa para se sentir bem. É a tal da autoestima. Por exemplo, eu não posso estar com fome, gente. Sincero, estou sendo sincero com você. Sabe, quando eu estou com fome eu fico meio mal-humorado, sabe? E aí as pessoas às vezes chegam perto de mim, você não quer pensar numa coisa meio criativa agora? Rapaz, vamos comer primeiro. Eu não estou bem, né? Pensa agora, as coisas não vão fluir. Só você sabe o que você precisa para se sentir bem. Tem gente que precisa cortar o cabelo, tem gente que precisa fazer a barba, tem gente que precisa dormir uma boa noite de sono. Eu não preciso. Confesso que se eu dormir 3, 4 horas já me sinto bem. Mas tem gente que não. Precisa de 8 horas de sono. Tem gente que precisa, as mulheres principalmente, né? Tá com o cabelo bonito, tá com as unhas feitas, né? Minha esposa é assim. Se ela não tiver com a unha legal, ela fala, não posso sair. Por que, amor? É porque quando eu estou com a unha feita. Mas, amor, ninguém percebe. Você não percebe. Os outros percebem, viu? E eu sei que ela não se sente bem. Então, gente, pensa nisso. Para você fazer algo com criatividade, você precisa estar se sentindo bem. Então, alimente a sua autoestima. Ok? Se alimente bem. Ok? Se vista bem. Tem pessoas que às vezes estão fora do peso e não estão se sentindo bem. Ok? Isso vai trabalhar no processo criativo, tá bom? Eu sei que parece engraçado, mas é verdade. Essa é a primeira coisa que você precisa para ser criativo, ok? Se sentir bem. A segunda coisa, gente, que muita gente não gosta, para você ser criativo, você precisa de conhecimento. Tem que ler, tem que estudar, tem que pesquisar na internet, tem que assistir filmes, tem que ver vídeo do YouTube, você precisa pesquisar. As pessoas acham que é uma coisa meio mágica, né?
Ah, olha aquele rapaz, ele quer ser criativo. E pronto, se tornou criativo. Não é assim, gente. Você precisa ler, você precisa pesquisar, sabe? Você precisa ir atrás do tema que você está proposto a falar. Ok? No nosso caso hoje, sobre evangelismo. Sabe, quando você está se sentindo bem, tem uma boa autoestima, e você não tem conhecimento, que é o segundo ponto, aí sabe o que acontece? As pessoas criam com demasia, criam sem profundidade, sabe? É aquela pessoa que se sente muito bem. Uhul, galera, é hoje que nós vamos falar de Jesus. Então quem pode hoje fazer um apelo? Eu faço. E aí aquela pessoa não tem conhecimento. Aí quando ela pega o microfone, ela fala um monte de bobeira. Aí, meu irmão, eu quero falar contigo aí, vamos fazer uma oração com Jesus. Jesus, lá o Senhor fez grandes coisas lá, né, na arca de Moisés, né? Arca de Moisés? São pessoas que falam sem ter conteúdo, gente. Ok? É a pessoa que se sente bem, mas não tem conhecimento. Mas o contrário também acontece. Quando o cara tem muito conhecimento, ele é formado, fala 2, 3 línguas, o cara tem mestrado, doutorado, já escreveu livros, ele fala muito bem, tem muito conhecimento, mas o cara não está se sentindo bem. Aí ele fala sem essência. Muito bem, meus irmãos, eu falo em várias línguas, estudei em várias faculdades, tenho mestrado fora do país, e hoje eu estou aqui para dizer o que Jesus fez no meu coração. Ele mudou minha vida. E se você quiser essa alegria que eu tenho, Ele pode te dar também. São pessoas com conhecimento e não estão se sentindo bem. Querido, pense um pouquinho nisso, ok? Para você ser criativo, você precisa alimentar a sua autoestima e você precisa alimentar o seu conhecimento. Vamos finalizar essa aula meditando um pouquinho no que o Salmo 119, versículo 18 nos ensina. Abra lá, Salmo 119, versículo 18. Diz: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Mais uma vez, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Nós temos aqui o salmista Davi fazendo esta oração ao Deus triuno, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Nós compreendemos a Bíblia no seu contexto completo. É quando nós estudamos e verificamos aquilo que ela nos fala por inteiro. E a Bíblia aqui nos ensina: desvenda os nossos olhos. A Bíblia vai nos ensinar, Jesus vai nos falar mais adiante, que é o Espírito Santo que estaria sendo enviado para iniciar um momento novo do seu ministério conosco. Jesus não estava falando que o Espírito Santo não estivesse aqui na terra, porque Deus é um Deus triuno, é um Deus único. Já temos falado isso e sempre será, até a eternidade, um grande desafio para a nossa mente compreender isso, como que Deus é ao mesmo tempo único, um Deus único, mas ao mesmo tempo é um Deus que tem em si essa pluralidade, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus ele nos fala que o Espírito Santo viria e nos ensinaria todas as coisas. Dessa maneira, quando Davi ele pede a Deus dizendo: desvenda os meus olhos, o que ele está pedindo aqui, entre outras coisas, é que o próprio Espírito de Deus estivesse desvendando os teus olhos. É Deus que desvenda os nossos olhos, é o Pai, é Jesus, é o Espírito Santo. Mas a nossa ênfase nessa série de aulas está na pessoa do Espírito Santo. E nós temos aqui então o pedido: desvenda os meus olhos. Nós precisamos fazer a mesma oração. Pedir: Espírito Santo de Deus, desvenda os meus olhos. Venda, né? É aquela tampa, é aquela faixa de tecido, é alguma coisa que veda os seus olhos, tapa ou impede de ver.
Quantas vezes nós temos coisas que nos impedem de ver as maravilhas daquilo que a Bíblia está nos ensinando. E nós precisamos orar. Espírito Santo, desvenda os meus olhos, para que eu compreenda melhor as Escrituras. Tira a cegueira que me impede de ver coisas tão maravilhosas que estão na Tua Palavra. Tira de mim, Espírito Santo, a cegueira que me impede de ver o que o Senhor está fazendo, o que Deus está fazendo no mundo hoje. Você sabia que nós estamos muitas vezes cegos, impedidos, até mesmo de ver e entender o que ocorre ao nosso redor? Quantas vezes pessoas estão morrendo, muitas indo para a condenação eterna? Quantas vezes tem pessoas passando por dores profundas? Quantos problemas estão acontecendo? Mas nós muitas vezes estamos cegos. Cegos pelo nosso próprio egoísmo, só sabemos pensar em nós mesmos, cegos pelo nosso comodismo, estamos tão acomodados, estamos quietos, tranquilos na nossa posição. Nós ficamos cegos por tantas coisas. E o nosso coração não são apenas os olhos que ficam vendados, o próprio coração ele perde a capacidade de sentir a dor do próximo. O próprio coração ele perde a capacidade de sentir aquilo que Deus está sentindo. Imagine o que Jesus estaria vendo, o que Jesus estaria sentindo e o que Jesus estaria fazendo se ele estivesse no seu lugar. Se ele estivesse morando na sua cidade, no seu país, quais seriam as coisas que Jesus estaria fazendo? E você sabe, a grande obra do Espírito Santo consiste em fazer com que Jesus Cristo seja visto em nós. A grande obra do Espírito Santo está em nos moldar a cada dia para que nós estejamos nos tornando semelhantes a Jesus Cristo. Então, quando você ora dizendo, Senhor, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da Tua lei. Quando você ora dessa maneira, o que você está pedindo é Espírito Santo. Desvenda, tira todo o impedimento dos meus olhos e do meu coração, tudo aquilo que está me impedindo de ser semelhante a Jesus Cristo. Peça durante essas aulas, né? Como eu falei, em alguns momentos vamos estar sentados na cadeira, lendo a Bíblia, para você entender que é assim que o Espírito Santo fala conosco, é através da Bíblia. Alguns momentos vamos estar em pé, porque não é a posição, se você está sentado, está em pé, ou está deitado, que vai fazer com que o Espírito Santo fale com você. O que realmente importa é a Bíblia aberta. A Bíblia aberta. Porque foi o Espírito Santo quem inspirou cada uma dessas maravilhas. As maravilhas reveladas por Deus. E eu tenho que orar como Davi. Senhor, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da Tua lei. Quando eu olho ao mundo ao meu redor, eu não vejo muitas vezes um mundo tão maravilhoso assim. De fato, nós vemos tantos problemas, nós vemos tantas dificuldades ao nosso redor. Nós vemos tantas coisas ocorrendo ao nosso redor. Nós não vemos um mundo tão maravilhoso. Mas quando nós começamos a ver o mundo através da Bíblia, quando começamos a olhar para a Bíblia, e o maravilhoso é que através dessas páginas aqui, o Espírito Santo me mostra o que está no coração de Deus. E se eu consigo enxergar o que está no coração de Deus, eu começo a entender o que deve estar também no meu coração. No meu coração. E é assim que eu preciso olhar para o mundo à minha volta. Dessa maneira que eu preciso ter a disposição de ouvir Deus falando comigo. Então, faça essa oração.
Vamos orar. Senhor, nós fazemos do Salmo 119, versículo 18, a nossa oração nesse momento. E pedimos, desvenda os nossos olhos para que nós contemplemos as maravilhas da Tua lei. Espírito Santo, usa essas aulas, usa cada texto para revelar ao nosso coração aquilo que está no coração de Deus. Abra o nosso entendimento e os nossos olhos para ver o que está ao nosso redor e faça com que nós sejamos aqueles homens, aquelas mulheres, os jovens e crianças, enfim, sejamos as pessoas que o Senhor deseja para produzir impacto nesse mundo, para produzir transformação, para ser canal de vida nas Tuas mãos, para ser instrumento de bênção para todas as nações e para todas as criaturas. Pai, nós nos colocamos nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Mantenha isso no seu coração durante todas as aulas. Mantenha essa expectativa de ouvir Deus falando com você.